Avenida Jerônimo Monteiro, centro de Vitória. O que se vê por aqui são portas de aço baixadas, exatamente como foi determinado que os lojistas fizessem. A polícia não vai agredir nenhum comerciante, não é esse o nosso objetivo, mas a gente pode adotar outras medidas de multa, a gente pode adotar medidas de cassação de registro da empresa. É o lockdown, quando apenas serviços essenciais podem funcionar e a circulação de pessoas é controlada pelo Estado. Posso dizer que as escolas não voltarão a funcionar. As aulas nas creches e escolas municipais em Vitória foram suspensas. Não é todo mundo que tem a condição de estudar por conta própria. Eu quero ver meus amigos. Suspensão das aulas é para que a gente tenha uma diminuição da circulação. O que resume a nossa categoria hoje é uma palavrinha: desespero. A gente quer trabalhar, eles não estão deixando. E os filhos a gente em casa passando necessidade. Eu já não sei mais nem o que fazer. Uma porrada, viu? A gente tentava fazer de tudo para vender, as contas acumulando, pagar, passamos muito aperto. As pessoas deixaram de ir às ruas independente da medida de isolamento no primeiro momento. Sim, as pessoas deixaram de circular. Então, o que as entidades ligadas ao comércio disseram é o seguinte: não tem como a gente continuar funcionando porque não tem trabalhador. Ninguém está vindo comprar e os trabalhadores não querem vir trabalhar, né? Porque o medo se apresentou em primeiro lugar. Dava medo. Toda vez que eu saía daqui para ir para o sítio, buscar as verduras que a gente botava para vender aqui, eu ia preocupado. Antes da pandemia eu tinha 19 funcionários. Quando a pandemia veio, primeira leva eu mandei embora logo 10. Aí fiquei com 9. Aí na segunda remessa eu mandei 4, fiquei só com 5. E em meio a um cenário de incertezas, o Edmilson segue tentando manter as portas do restaurante abertas em Vitória. Mas para isso precisou também reduzir o quadro de funcionários. Quando eu dispensei minha equipe, eu falei assim, se isso passar em um mês, nesse prazo de aviso, a gente rasga os contratos e todo mundo volta. E pelo que eu estou vendo, isso não vai acontecer. Nosso desespero era pagar as contas. Era manter a casa aberta, mas não podia. Abria para o almoço, não tinha, o pessoal trabalhando não vinha quase, vinha muito pouco. Não se pagava. E à noite não podia abrir, a gente só com entrega. A gente corria para botar em ordem. A gente, assim, tá correndo tudo quanto é jeito. Botamos delivery, coisa que a gente não fazia, não tinha hábito a fazer. E, inclusive, a gente mesmo fazia as entregas. Eu mesmo ponho no carro, levo até o cliente, vou precisar na cozinha, estou na cozinha, precisar limpar, vou limpar, porque tá difícil. Na época da pandemia, nós tínhamos 50 franqueados. Nós estávamos com 50 unidades fora do Espírito Santo e já tínhamos ali um faturamento de 3 milhões no ano. A pandemia chega, me lembro perfeitamente, dia 16 de março, quando anuncia-se o primeiro lockdown aqui no nosso estado, e eu tomo um susto com aquilo e comunico, né, à rede franqueada e percebo o que estava acontecendo lá fora. Lá fora, por exemplo, Rio Grande do Sul e Minas, já estava acontecendo esse movimento, aqui ainda não. A recomendação para o comércio, para academias, para serviços, nesse momento que é uma recomendação, é que feche. Se a epidemia for avançando, vai chegar um momento em que a gente vai proibir. Para nós era uma semana, 3 dias, né, em casa, vamos dizer assim. E não, a gente entende que ali nossa empresa estava passando um grande desafio e que ela ia quebrar. Por quê? E nós quebramos. Porque eventos na pandemia foi o primeiro canal a ser suspenso, né? A aglomeração de pessoas. Estamos então orientando e determinando o fechamento de casa de shows, de boate, de cinema, de museu, de teatro, né? Para a gente possa evitar a contaminação pelo vírus. E a gente quebra em 45 dias. Eu tinha 27 funcionários, eu mandei todos embora de forma coletiva. Eu tinha 2 galpões, eu entreguei um e fiquei com um galpão só. E voltei para a batedeira. Em junho de 2020, nós abrimos o nosso delivery de pizza. Era de casa mesmo, nós começamos na varanda da minha sogra até
tudo fechado, não tinha muitas possibilidades, mas a gente começou sempre priorizando a qualidade, um bom produto, mas o início era algo bem desafiador, assim. É difícil, a gente via os colegas de trabalho não conseguindo manter negócio. O nosso sentimento, quando tudo aconteceu, foi de frustração. Nesse período a gente viu empresas fechando do ramo de alimentação, vimos não só no Brasil, né, mas fora, de coisas que a gente acompanhava também. Tendo que vender o que tinha dentro para pagar as contas, que não conseguiu se manter. Estamos aqui para falar que a gente, 2 anos e meio depois de um treino no meio da rua, resolvemos fazer uma loja física e pouco depois da abertura da loja, a gente recém-inaugurado, bebezinho ainda, veio essa pandemia que infelizmente não teve o que fazer. A gente estava com 15 funcionários na loja, tive que demitir todos. A loja fechou as portas e por enquanto o comerciante vai voltar a trabalhar do jeito antigo, com um trailer. Era uma situação ruim, você passava assim na rua com o carro, fazendo entrega e o cara botava a placa. Estou vendendo o que tem. Era triste. Essa escola em Cariacica, com mais de 75 anos de tradição em vários estados, fechou as portas no início de maio. O anúncio pegou de surpresa famílias de alunos que agora vão ter que procurar outras instituições. Teve pais que teve que sair procurando escola. E assim, não tá fácil achar escola. Nós ficamos realmente à deriva numa situação calamitosa, né? A educação foi a área mais afetada pela pandemia. A saúde pública, naturalmente, foi a área envolvida diretamente e ela se fortaleceu com os investimentos. A educação teve uma consequência negativa. Foi desafiador porque nós até então tínhamos um ritmo de trabalho, a escola tem uma rotina e tudo mais, e do nada a gente se viu obrigado a ter que se readaptar a essa nova situação que até então era, durante muito tempo, era algo muito incerto para todo mundo. Posso dizer que as escolas não voltarão a funcionar, tá? Que nós teremos mais dias de avaliação ainda, porque escola cheia, com crianças, servidores, professores, diretores, no ambiente de transmissão comunitária pode ser um grande risco para que a gente tenha uma disseminação muito rápida do vírus. Os estudantes, do nada, a gente para de ter esse contato e aí a gente entra no loop. Primeiro, quando que vai retornar? E segundo, como manter esse contato. Cada um aprende de um jeito. Só que aí, do nada, você se vê, né? Nós professores, nos vimos numa situação em que como que eu vou trabalhar essa pluralidade que cada um tem de ritmo de aprendizado, de contato, se você é mais ouvinte, escrita, porque cada um tem o seu ritmo, como que a gente vai fazer isso através de um meio tecnológico? Eu busquei sempre tentar alguma alternativa que pudesse, de alguma forma, me restabelecer vínculo com aqueles estudantes. Um dos maiores problemas que a gente teve durante esse período foi ter esse contato com o estudante. Todas as estratégias que a gente tinha era sempre, eu vou pensar esse material para encaminhar, como que eu vou fazer esse contato com esse estudante. Então, a partir dessa percepção, a gente foi fazendo tentativas, né? Nós entregamos um dever de casa, né, para os alunos, para não ficarem desconectados da escola. E, ao mesmo tempo, nós fizemos uma parceria para levar, através de TV, né, e de aplicativo, também aulas à distância para os alunos. Então, a gente manteve uma ligação do aluno, do professor, da família com a escola. As aulas tiveram início pelos canais abertos hoje de manhã. Só tenho um pouco de receio das aulas não conseguirem acompanhar no conteúdo da escola, mas já é uma ajuda, com certeza. As aulas serão exibidas nas segundas, quartas e sextas-feiras, de manhã, à tarde e à noite. Todas essas desigualdades materiais, elas se somam àquelas diferenças normais do nosso processo de aprendizado, mas essas desigualdades materiais, elas meio que potencializam as dificuldades que a gente tinha para poder pensar nas desigualdades de ensino-aprendizagem. Então, por isso que era tão desafiador. Desde que a pandemia começou, eu meio que, no início, estava meio parado, porque não tinha acesso total às atividades e às salas virtuais que a escola criou. Porque eu não tenho computador, eu não tenho celular, e literalmente é só meu pai que tem celular aqui dentro.
Então eu não tenho acesso a essas questões de sala virtual, de videoaula, de ter o apoio dos professores virtualmente. Tem lugares aqui no bairro que a internet simplesmente não pega. Se você estiver usando o celular de uma determinada operadora, você vai perceber que nem aqui na escola pega direito. Então, assim, uma coisa era ter o celular, eles têm, mas será que na casa deles tem? Porque é outro desafio, né? O celular estar na mão não significa que na casa dele ele funciona. Você, estudante vamos supor, que não tem um celular, que não tem acesso à internet, você que lute para você conseguir estudar, porque senão você simplesmente não vai conseguir entrar numa faculdade, não vai conseguir realizar seu sonho. Num período como esse, por exemplo, para as regiões de alta vulnerabilidade, que é aqui na região da escola, Flechal, os bairros do entorno, foi um período onde, assim, nós tínhamos estudantes que estavam em situações assim, que a última coisa que ele estaria pensando naquele momento seria a educação, porque ele estava precisando do óbvio, do imediato. Mesmo com todos os esforços que as escolas têm feito de propiciar e tentar chegar aos alunos por meio de atividades não presenciais, de garantir uma certa continuidade do processo educacional, a gente sabe que todas essas ferramentas elas não dão igualdade de oportunidades a todos. As desigualdades que já existiam, elas simplesmente foram agravadas. E quanto mais a gente faz análise, fazendo os recortes, a gente vai vendo como mais impactado foi. Os dados do IBGE dizem isso, né? Se você for pegar os dados do IBGE de 2022 e 2023, a maior parte dos estudantes que estavam com maior nível, que faziam parte ali do maior percentual de analfabetismo, de estarem na condição de analfabeto, eram estudantes negros, né, pretos e pardos. A Gabi está no 9º ano. Os pais, às vezes, não conseguem ajudar. Eu tento pedir ajuda para minha mãe, às vezes, quando meu pai vem aqui, eu peço ajuda para ele, mas é difícil mesmo assim, porque eles não ensinam direito igual o professor, sabe? Por isso que é tão difícil. Estude, fique em casa. Mas para a periferia, não eram todos que tinham essa possibilidade. Não está sendo a mesma coisa porque eu não tenho apoio. Em casa, no caso aqui, é só eu e Deus no mesmo. Então, eu não tenho acesso, não tenho o auxílio de um professor, não tenho essas questões. Então, a gente teve uma evasão, a gente teve uma redução do aprendizado em português e matemática. Nós estamos quase recuperando. Somos o primeiro do Brasil no ensino médio, bem colocado, fundamental, mas ainda temos uma consequência da pandemia, de mais de um ano, né, de uma alteração do calendário escolar. Essa discussão que muitas vezes era colocada, né, o professor ele vai ser substituído pela tecnologia e tudo mais. O período de pandemia ele traz para o centro da discussão que existe um lugar ocupado por professores e professoras que a tecnologia dificilmente vai conseguir superar, que é a dimensão do afeto. Educação, essencialmente, ela é afeto. A professora perdeu a mãe para o coronavírus. Não teve a sorte de ser imunizada a tempo. Agora, a Nara aguarda ansiosamente o retorno das aulas para encontrar os alunos. É uma alegria, né? Tá com as crianças, os pais, é um movimento muito bacana, muito importante. O professor não é só um trabalho, né? É uma amizade, é um vínculo muito forte do aluno com a família, então é um momento muito esperado, um aguardo muito importante para todos os professores. Embora o sentimento de frustração fosse grande, a gente, como um bom brasileiro, tentou sempre olhar para as coisas boas e pensar o que a gente pode fazer agora, quais são as nossas possibilidades. O número de abertura de empresas que nós estamos assistindo desde o ano passado, não somente agora no mês de março de 2021, é fruto de uma necessidade, né? As pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que ficaram aí, de fato, sem alternativa formal de emprego ou de ocupação, viram no empreendedorismo para abrir seus negócios e poder sustentar suas famílias. A pandemia, para mim, foi um recomeço mesmo de olhar para cada detalhe da empresa, mesmo onde eu poderia enxugar mais, onde eu poderia economizar mais, aonde eu poderia melhorar, o que eu poderia melhorar a minha logística. E com isso eu tive muitas ideias, muitos insights e fui
trabalhando eles, fui executando. Mas a gente conseguiu passar por essa situação assim com muita paz no coração, tranquilidade, confiando que isso tudo em algum momento iria passar. E com a ajuda, a família assim, nos dá um suporte muito bom, isso é muito importante. Né? Agora, é importante você ter alguém para apoiar, porque a mesma hora que a gente estava aqui, a gente tinha parentes nossos que estavam também vindo a óbito, né? A gente estava aqui tentando manter a empresa, tentando trabalhar, mas nossos parentes do interior, querendo ou não, a gente estava tendo perca também. Então as portas foram abrindo à medida que até a própria pandemia ia avançando, ia se normalizando um pouco mais. E a gente chegou a um ponto que a gente falou assim, gente, vamos ter que mudar a forma de trabalhar. E para contratar funcionário de novo? Ninguém queria trabalhar. Segundo o Sindicato dos Restaurantes e Bares do Estado, muita gente que perdeu o emprego durante a pandemia foi para a informalidade ou abriu o próprio negócio e agora não quer mais voltar para as vagas de emprego antigas. Resultado, os empresários estão sentindo falta dessa mão de obra. No nosso caso, voltar à indústria foram só alguns meses, mas sair daquela condição que a pandemia nos trouxe foram 2 anos. Nós demoramos 2 anos para sair daquela condição. Isso teve o apoio da grande maioria da sociedade capixaba, né? Só alguns que de fato tinham problema, viviam dificuldades financeiras e outros que são negacionistas, tá certo? Assim, então a gente tem que compreender aquelas pessoas que estavam com dificuldade financeira, mas não podemos compreender os negacionistas. Pelas imagens, dá para ver que o bar, que fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Coqueiral de Taparica, Vila Velha, estava cheio de clientes. O dono não aceitou a ordem para fechar o bar e, segundo os guardas municipais, desacatou a equipe e resistiu à prisão. Mas a grande maioria da população apoiou cada decisão que nós tomamos no governo do Estado, porque sabiam que eram decisões muito amparadas, né, pelas evidências científicas e muito discutida com a sociedade capixaba. O Espírito Santo fechou o ano de 2021 com um resultado histórico no saldo de empregos, de acordo com o CAGED. Quase 54 mil postos de trabalho num saldo positivo. E agora, os dados mais recentes divulgados pelo CAGED, no acumulado dos 5 primeiros meses de 2022, o Espírito Santo já está se aproximando de um saldo positivo de emprego de 30 mil postos de trabalho. Então, seguindo essa tendência até o final do ano de 2022, provavelmente o Espírito Santo vai alcançar mais uma marca histórica na geração de emprego. Então foi um período de muita união, de muita reflexão, de unidade mesmo, unidade de linguagem, então juntos no trabalho, juntos em casa, pensando juntos. Então isso... Pegamos Covid juntos. Pegamos Covid juntos, então isso fortalece e amadurece a união de fato, né? Então, em todos os momentos a gente está junto, sempre projetando o próximo passo juntos também. Depois que a gente passa pela tormenta, aquela coisa toda, aquela loucura toda, né? A gente passa a hora e fala, primeiro a gente dá uma risadinha meio sem graça, né? Porque não foi nada engraçado. Mas quando a gente lembra as situações que a gente passou, foi uma vitória. Quando você chega no fundo do poço, você olha para ele e fala, é isso aqui? E aí você tem que ter força para você subir aquele buraco, mas você quando chega em cima, você vê a luz de novo, você fala, tô mais forte. Continue perseverando. Eu acho que a perseverança em todo momento da vida ela é muito importante. Porque situações boas e ruins a gente vive em todo momento, né? A pandemia foi uma situação ruim, mais prolongada na nossa vida e que de fato afetou muita gente. Mas circunstâncias mudam todo o tempo, então se a gente não tiver perseverança, é difícil. Eu tenho muito amor no que eu faço, eu vivo a minha empresa todos os dias. Amor mesmo, de chegar a exalar mesmo. E tenho muita orgulho mesmo da minha coragem, porque eu acho que o que falta muito nas pessoas é a coragem. Daqui a 5 anos eu acho que eu vejo gente mais capacitado, mais maduro para o negócio e com a Medeiros mais expandida naquilo, colocando em prática os desejos que a gente tem no coração ainda quanto ao crescimento da padaria. Uma educação no futuro é uma educação que ela precisa, é claro, estar antenada a todos os processos tecnológicos. É uma escola que precisa ter essa infraestrutura,
ter condições de trabalho, melhorar as condições de trabalho das equipes como um todo, mas também é uma educação que ela precisa estar focada nesse processo de redução dessas desigualdades de aprendizagem que nós temos entre os estudantes e que foram agravadas.